Mas abra aí no livro de 2 Reis, logo no início, capítulo 2. O tema dessa mensagem está até, essa mensagem nós temos ela também no livro que nós estamos disponibilizando aí para a igreja, né? Que é aquele livro que toda semana está sendo anunciado aí, né? É um livro maravilhoso, eu creio que muitos já adquiriram ele aí, é um livro maravilhoso, Céu Aberto, amém? Elias, 2 Reis, capítulo 2, o tema, exemplo de cristão cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Vamos ler então alguns versículos, eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, é importante nós lermos do versículo 1 até o 13, amém, irmãos? Sucedeu que quando o Senhor estava para levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Presta bem atenção. E disse: coisa difícil pediste-me. Se me vires quando foi tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando, e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. Diga graças a Deus. Vamos orar. Soberano, eterno e poderoso Deus, eu te glorifico nessa noite, Pai, pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que estão me acompanhando pela live, por pessoas que eu nem conheço, mas que nesse momento estão participando do culto, Senhor, porque estão, Senhor, deixando seus afazeres para ouvir a palavra. Te glorifico pelas maravilhas que o Senhor tem realizado em nossos meios, Pai, pelos milagres, pelas curas, e também, Senhor, te glorifico pelas vidas que nós oramos e o Senhor resolveu recolhê-las, porque em tudo tu tem um propósito. Pai, mais uma vez esse humilde servo lhe pede, cerque pela minha direita os anjos labaredas de fogo, pela frente do altar, pela esquerda, reveste o altar, Senhor, para que somente a luz da tua palavra brilhe nesse lugar, e vidas podem ser transformadas em nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Pode se assentar. Deixa o fundo bem baixinho, amém? Toda a sua atenção, irmão, esteja voltada
nesse momento para a palavra. Você que está aí na sua casa participando, e muitas vezes nós não conseguimos imaginar aonde chega a nossa imagem. Eu creio que ela tem um poder tão grande e passa até fronteiras. Pode ser que estamos vendo pessoas estão nos vendo, desculpe, né? No Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos, como eu vejo o pastor Daniel Marins volta e meia pregando nos Estados Unidos, como vejo outros pregadores, né, às vezes ministrando a palavra, e a gente tem acompanhado, como às vezes, quando me dá tempo, né, e a gente consegue ver. Hoje tem uma página do Tim Swagger, já bem velhinho, né, mas a igreja dele ainda faz algumas explicações, publicações, coisa maravilhosa. Então, onde você estiver nesse momento, Deus pede para que você dê atenção à palavra dele. É a palavra que nos coloca de pé, é a palavra que nos mantém firme na presença de Deus, é a palavra que nos ensina como que temos que ter comportamentos para que o Espírito Santo do Senhor esteja constantemente ao nosso lado. Nós não vamos aqui descrever toda a história do profeta Elias, porque a maior parte de vocês que estão principalmente aqui na nave da igreja conhece, e aqueles irmãos que estão acompanhando em casa também já ouviu falar. Mas o que me chama a atenção nesse texto é algumas características, algumas coisas que deixam evidente para nós, uma evidência muito grande, né, de como Deus manifesta o seu Espírito para com aqueles que são os seus escolhidos. Porque Deus não escolhe uma pessoa e dá a ele a unção do Espírito Santo se Deus não tiver um propósito na vida dessa pessoa. Nós sabemos que a história desse profeta foi uma história que nos deixa muitas vezes, né, assim, com alguns pensamentos. Poxa, será que realmente esse cara teve condições de suportar tudo isso? Porque não foi fácil a vida dele, né? Ele teve que profetizar para um povo que não queria ouvir a palavra, por um povo que estava desviado, por um povo onde ele teve que dizer: olha, nós vamos, todo mundo aí vai para o cativeiro, né? Ele viu Nabucodonosor chegar e tomar o povo, ele viu um monte de coisas, ele teve condições de observar essas coisas e ver coisas terríveis. E nós sabemos também que Deus nunca deixou o povo escolhido sem ter alguém que pudesse ter uma palavra. Por isso, irmãos, que quando eu faço um funeral, quando eu participo de um ato fúnebre, eu sei que nada pode preencher aquele vazio, por mais que Deus me use numa mensagem ali para confortar a família. Por quê? Porque não tem palavras que confortam, é somente Deus que conforta. Então Deus, ele tem todo o mecanismo para nos deixar sempre aptos, sempre prontos para enfrentar situações que nós não gostaríamos de enfrentar. Nós sabemos também aqui, segundo o que descreve a história, que já estava praticamente perto de se encerrar o fim do ministério de Elias. Nós sabemos que ele já estava praticamente terminando a sua carreira ministerial. Ele estava praticamente entregando o pinto, como diz o ditado popular, pendurando a chuteira. E que Deus já tinha feito com que alguém que viesse, escolhido por Deus ao lado dele, seria então o sucessor dele. Então a primeira coisa que eu aprendo quando leio isso: Deus não deixa uma obra sem que ela termine do jeito que ele quer. Pastor, olha, eu vou deixar aquilo que Deus colocou na minha mão. Não se preocupe, é você e Deus. Mas pode ter certeza, pode demorar um pouco, mas Deus vai levantar alguém e vai concluir o que ele queria fazer através da sua pessoa. Porque a obra é de Deus, irmãos. As coisas são de Deus. Quantos anos José ficou praticamente preso, esquecido, os irmãos achando que ele estava morto, e Deus estava fazendo o quê? Cuidando dele, porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Deus não poderia deixar que o povo não se multiplicasse. Deus já tinha tudo traçado, que Jacó iria para o Egito, iria sofrer, iria morrer lá.
eles iam ter tempo de bonâncias ali, e até que Jacó teve ali, e aquele faraó viveu, o povo de Israel era muito bem quisto, mas depois veio para frente e tornaram-se escravos, ficaram escravos 400 anos, são 4 séculos a nossa conta, mas Deus não desamparou, eles saíram de lá trilionários, porque tudo que tinha, eles levaram que era deles, foram para o deserto para conquistar a terra, que Deus tinha prometido, pela desobediência passaram 40 anos, e Deus mais uma vez se fez presente, eles comiam o que caía do céu, eles queriam carne, Deus dava, nem o sapato deles, eles tinham que se preocupar com a sandália, Deus cuidou de tudo, as vestes, imagina 40 anos ali, no deserto não tinha loja de roupa, mas não faltou nada, Deus sempre cuidou, e Deus sempre preparou alguém para dar sequência no plano que Ele tinha para a humanidade. Ali estava com Moisés, lá na frente foi Josué, e assim vem por diante, e levantando os profetas, depois nós vemos aqui os profetas. Então a primeira coisa que eu aprendo, e que esse texto nos mostra, né, que Elias foi um homem cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Para ele conseguir suportar a carga e o ministério dele, ele precisava estar cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Irmão, hoje a mola que impulsiona a igreja, a força que nós temos que ter, não vem do pastor, não vem da função que você desenvolve, vem da unção do Espírito Santo de Deus. É Ele que te capacita, é Ele que te dá força, é Ele que te põe de pé, é Ele que faz com que você seja consolado no momento de luta, de dor, de perca. Somente Ele, Diomar, que tem poder para alegrar o nosso coração. Somente Ele tem essa função. É para isso que Ele ficou. Ele se entristece por nós, Ele chora por nós, Ele sofre por nós. Ele faz tudo aquilo que sabe que para nós é dor, e Ele sabe a dor que nós sentimos, por isso que Ele nos consola. Então eu percebo que a primeira experiência que esse profeta teve que ter, foi ser cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que está na sua casa, quer dizer para você que está aqui na igreja, se você não tiver a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, é difícil você vencer as ciladas do maligno nesse mundo, porque todo momento você é colocado em uma situação desagradável. Irmão, às vezes o diabo, ele para conseguir deixar você fora de si, ele não faz coisas grandes para que você fale, é uma coisa do inimigo. Quer ver um negócio que te tira a paz? Preste atenção. Você já preparou para sair da sua casa e de repente você não sabe onde você pôs a chave do carro? Com quem já aconteceu isso? Gente, isso daí deixa a gente doido. Hoje, olha, eu viajo toda quarta e quinta, eu faço a região. Então poso na chácara, na quinta venho embora. Né? Aproveito, atendo alguns pastores ali e venho para cá. Irmãos, hoje na hora de sair, e justo hoje a pastora atrasou um pouquinho, que foi lá ver como estava a minha cunhada, né, que ficou viúva, e os outros estão voltando para o Mato Grosso, outra parte da família. E eu não, olha, na hora de vir embora, cadê a chave, gente? E aí já fica a preocupação, eu coloquei aqui, não foi fulano que pegou, não está aqui, não sei o que tem lá, e você vai ficando doido, aquilo vai começando, né? Mas quando você tem o Espírito Santo, o que você faz? Você não vai pedir para São Longuinho te ajudar, para você dar 3 pulinhos. Esse ponto já passou da nossa vida, essa fase já passou. E eu disse, Deus, eu preciso falar da tua palavra na igreja que o Senhor constituiu, eu como um líder. Eu não posso ficar aqui desesperado atrás dessa chave. Espírito Santo, aonde que eu coloquei? E comecei a olhar para um lado, para o outro, e ver, e você percebe que quando as coisas pequenas vêm para te tirar o sentido,
para te tirar comunhão com Deus, é coisinhas pequenas, irmão. Não é coisas grandes, não. Às vezes um ovo que queimou tira a paz da tua casa no almoço. Porque às vezes o marido chega com a vontade de comer aquele ovo frito e você queimou o ovo. E aquilo dá um transtorno naquele momento, né? E ele não observa que aquilo ali não foi, mas um descuido. Gente, que descuido. Você quer ver uma coisa boa que acontece de vez em quando na minha casa? É quando a pastora está fazendo a comida e um irmão liga lá, gente. A pastora, ela não sabe falar, irmão, estou com arroz no fogo. Aquilo vai, irmão, se bobear, queima a panela. Então quando eu chego lá do portão, eu já sinto, falo, estava no telefone, porque queimou. Não é? Mas não é uma coisa que, se você não tiver preparado, tira a tua paz, tira a tua comunhão, e parece que justo naquele dia, você estava com uma fome de leão. Vocês estão rindo porque já aconteceu com vocês, né? Aconteceu com você, deu mais, está doido para vir em casa, hoje eu vou comer. E aí não sei, descuido, uma coisinha pequena, e eu preocupado com aquela chave, Senhor, eu preciso, eu tenho que falar da sua palavra hoje. Eu tinha feito um rascunho dessa mensagem, eu falei, onde que eu pus essa chave? Procura, as crianças ajudando, e minhas filhas, mas é impossível, pai, como? A Jussara daqui telefonando lá, o pai não vai vir porque vai atrasar, já era quase 6 horas, e tudo, aí eu vou e procuro num lugar, procuro no outro. Sabe onde estava a chave, irmãos? Tem um sofá que fica dentro do quarto que eu tenho lá, um sofazinho que era da minha mãe, e com muito carinho eu reformei o sofá, não que eu sento no sofá, mas só para guardar, né? Minha mãe tinha um zelo com aquele sofá e ficou para mim aquilo lá. Eu mandei reformar o sofá, tá lá, fica lá uma poltroninha da antiga, irmão. Poltroninha que hoje, se a gente fosse vender, não vale 50 mil reais. Mas eu não vendo, não dou por nada, porque para mim aquilo ali, presente que a minha mãe deixou para mim, uma herança, pronto, tá? Eu acho que na hora que eu sentei na cama, encostei e a chave caiu no vão daquela poltroninha lá, gente. E aí na hora eu falei, poxa, é impossível, meu Deus, eu não fui para lugar nenhum, como que eu perdi essa chave? Eu falei, só se essa chave está aqui. Tirei uma, falei, deve estar aqui. Aí eu senti que foi um barulhinho, eu falei, está aqui dentro. Eu falei, eu achei a chave, mas já era 6 e pouco. Irmão, o demônio tirar a tua paz e tirar a tua comunhão com Deus, não precisa muita coisa. Por isso que nós temos que viver mais as obras do Espírito do que o desejo da carne, porque senão a gente faz besteira. E esse profeta mostra isso, que ele era um homem que tinha equilíbrio, era um homem cheio do Espírito Santo, mesmo que em determinado momento ele se angustiou de uma forma e temeu quando tentaram tirar a sua vida, mas ao mesmo tempo Deus não permitiu que nada lhe acontecesse. Por quê? Porque Deus tinha um projeto na vida dele. Então olha aqui, ó, a chave não me segurou lá, então com alguém Deus quer falar nessa noite. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso ou no quê? Por que não glorifica Jesus? Amém? Então Deus, ele sempre tem um propósito. Agora o seu inimigo jamais vai permitir. E nós vemos aqui, meu irmão, né, que a Bíblia nos ensina aqui no versículo 1 ao 7, nos ensina que um cristão cheio do Espírito Santo é guiado pela voz de quem? De Deus. Você não pode ser guiado por voz qualquer, você tem que ser guiado pela voz de Deus. Se Deus falou que vai te dar tal coisa, vai acontecer. Se Deus falou que vai realmente ser o teu consolo no momento da tua angústia, Ele vai ser o teu consolo. Se Deus falou que vai curar na sua família, Ele vai curar. Se Deus falou que todos na sua casa vão ser salvos, não se desespere. Você é uma pessoa que ouve a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus, irmão, não é ficar imaginando, é crer naquilo que lhe é ensinado, que é a palavra de Deus. Porque tudo que Deus tiver para realizar, Ele vai realizar. E às vezes demora para a gente ver isso. Então ouvir a voz de Deus, preste bem atenção aqui, irmãos. Uma pessoa que ouve a voz de Deus, ele não dá atenção para conversa fiada. Quantas pessoas falou pro rapazinho que o homem ia subir para cima, para o ajudante dele? Ó, seu senhor vai ser tirado.
Ele dizia: eu sei que ele vai, mas pode ficar tranquilo que dele eu não vou largar de jeito nenhum. E o profeta, para ver se realmente ele estava preparado, dizia para ele: olha, o Senhor vai me levar para tal lugar, eu vou junto. Não, mas é bom você ficar. Não vou. Onde o Senhor for, eu vou. Onde o Senhor for, eu vou. O que eu aprendo com isso, irmão? Quem tem o Espírito Santo, ele tem prazer em compartilhar com os seus irmãos. Quem tem o Espírito Santo, irmão, ele sempre tem prazer em trazer uma palavra de edificação para a vida de uma pessoa, irmão. Ele sempre tem prazer nisso. Quantos ali que nós temos vendo aqui? Nós vimos vários, Jericó. Nós vimos o profeta falar para ele que ia para lá. Vinha aqueles outros que estavam ali e diziam: ó, o teu Senhor, ele diz, não tem problema, eu estou junto com ele. Eu sei que ele vai ser recolhido, mas um momento eu quero estar do lado dele. O que ele estava querendo dizer ali? Poxa vida, ele tinha tanta unção do Espírito. Eu vi ele fazer tanta coisa. Eu vi ele abrir o Jordão para mim passar. Eu vi ele fazer tantos milagres aqui. Acho que eu vou desagradar de uma pessoa dessa? Aonde ele for, eu estou com ele. Por quê? Porque se eu fui escolhido para estar do lado dele, a unção que está com ele, a hora que o Senhor recolher, ela vem sobre mim. Aleluia! Sabe por quê, meu irmão? Porque ele era a sequência do projeto de Deus para aquela nação. Erga as tuas mãos para o céu e diga: eu fui escolhido para que o projeto de Deus alcance toda a minha descendência. Todos na minha família vão ser salvos. Eu creio, eu determino e eu tenho a força do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Quem crê, glorifica. Toma posse da bênção, irmãos. Oh, gente, como que é duro você esperar e amanhã você vê. Mesmo que seja na hora da dor, você vai vendo ali os teus parentes dizendo como é importante ter Jesus. Hoje eu vejo a família que a minha sogra orou tanto para que eles chegassem a Jesus, chegando espontaneamente, pastor Luiz. Sabe por quê, irmão? Deus não tem o ouvido tapado que não nos ouviu. Deus, ele ouve, e no momento certo ele vai fazer o milagre. Não adianta, podia muita gente falar: isso daí não vai nunca se converter. Nunca acredita nisso. Continua crendo, você é escolhido por Deus. Sobre você está uma unção diferenciada. Quem toma posse? Você que está aí na sua casa sofrendo, desanimado, eu estou profetizando na tua vida nessa noite, como alguém que Deus separou do lamaçal do pecado e me colocou para ser um exemplo, para pregar a palavra, que aí na sua casa vai acontecer o sobrenatural de Deus. Quem crê dá glória a Deus e toma posse da bênção. Pastor, o senhor fala com tanta convicção, eu tenho que falar, porque eu tenho que anunciar que o meu mestre vai vir buscar. Aquele que me escolheu, a Bíblia diz que eu não escolhi ele, mas ele me escolheu, ele me capacitou, João. Por que o Senhor ia escolher nós e não os outros? Você acha que Deus te escolheu para você ser a mesma pessoa? Você acha que Deus te curou, João, para você não ter serventia para ele? Acha, pastor Luiz, que Deus ia fazer isso? Acha, Diomar, que Deus ia fazer tudo o que fez na vida daquele menino teu, o Gui, para que Deus não tivesse um propósito na vida dele? Ah, mas pastor, puxa vida, eu estou aqui com a minha esposa, ele está lá. Não estou falando disso, eu estou dizendo para você que Deus muitas vezes permite que as coisas saiam de perto da gente, que é para a gente ir desapegando, porque na hora que ele for usar, irmão, nós já estamos aptos para entender que Deus sabe o que vai fazer. Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo ou não estão? Vocês estão compreendendo como que o Espírito Santo trabalha? O Espírito Santo permitiu que José ficasse preso, mas para que depois ele fosse lá, para que toda a família pudesse ver que ele sofreu, mas Deus não desamparou ele. Apenas Deus levou ele para lá e permitiu tudo aquilo, que era para Deus formar nele um caráter, para que o Espírito Santo pudesse dar os dons dele interpretar sonhos. E todo mundo ali falava um monte de besteira, ele não falou nada. Conta para mim. O sonho do senhor é facinho. O Senhor já me mostrou, os dois sonhos é um só. Vai acontecer isso.
E aí Deus já põe a palavra na boca dele, porque Deus não te dá uma revelação se Deus não tiver uma sequência, uma continuação. E ele, muito usado por Deus, só tem uma coisa: o senhor tem que escolher um homem para tomar conta de tudo isso. E o Espírito vai e toca no coração de Faraó, e Faraó fala o que para ele? Um homem com uma sabedoria como você é você o meu governador. E tirou da escravidão e colocou lá em cima. Olha como Deus faz. Deus traz à existência o que não existe, para confundir aqueles que têm dúvida. Irmão, você pode vir na igreja anos e anos, mas se você não aceitar o plano de salvação, não descer as águas, eu sinto muito em dizer para você, se você partir amanhã, é complicada a situação, que a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será o quê? Condenado. Se você não quis descer as águas, é porque você ainda não tem uma crença verdadeira. Nós temos que entender todos os mecanismos. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, né, você tem que ser o quê? Ser guiado pela voz de Deus, ser dirigido por Deus, ouvir Deus falar contigo, tomar posse das palavras quando você vem na igreja e Deus fala com você. Ah, mas não é para mim essa palavra, pode não ser para você, mas para alguém está sendo, porque Deus diz que não dá a palavra se não tiver alguém para ouvir, se não tiver algo que Ele queira atingir, ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia depois de lançada. Pastor, mas hoje é o Senhor, e se fosse outro? Não interessa, poderia ser um jovem, qualquer um que estivesse pregando. Deus não abre a boca de um ser humano para falar a palavra dele, se ele não tiver um objetivo para poder praticamente atingir. Alô, desculpem a nossa falha, mas nós vamos melhorar, viu? Nós vamos melhorar, né, Paulo? Se Deus quiser, nós vamos melhorar. Amém? Mas olha, irmãos, prestem bem atenção. Uma ocasião, eu era novo convertido, eu estava na igreja, e o Paulo até conheceu esse irmão, que ele era de Araraquara, e ele é chegado em fazer teatro, aquelas coisas, e ele resolveu ir lá pregar a palavra na igreja do meu pai na fé. E meu pai na fé era aquele homem tradicional mesmo, né? Muito rigoroso. Gente do céu. E esse irmão esteve lá pregando. Olha, mas ele pregou, falou tanto de bicho. Ia para um irmão falar para o irmão: ó, você vê, Deus ama você mais do que um macaco. E mas foi uma pregação, olha, foi assim, mas foi tão vazia a pregação, que o pastor levantou e acendeu a luz, irmão. Tomou a palavra do rapaz. Nós ficamos horrorizados com aquilo. Você acredita nisso? Meu pai na fé fez isso. Ele estava certo, ele queria zelar da obra. E quando terminou tudo aquilo lá, eu nunca me esqueço disso. Um rapaz chegou em mim, eu era, que nem o Orlando tá ali, era naquele tempo falar porteiro, né? Eu era o porteiro junto com o irmão Antônio. E ele chegou em mim, Antônio Rosendo, que é o pai daquela irmã que por muitos anos congregou aqui, a do Selena, sogro dela, né? E o rapaz falou assim para mim: o irmão Zezinho, eu queria aceitar Jesus, porque essa palavra falou muito comigo. E eu fiquei olhando para aquilo lá, eu digo: mas ele falou: sim, eu estou vendo que eu tenho mais valor do que o meu cachorro. Meu cachorro dorme comigo na cama. Puxa vida, e o rapaz falou que eu sou mais importante, porque o meu cachorro não tem alma, ele vai morrer, e eu não, eu tenho outra vida. E eu, a partir de hoje, eu não quero mais meu cachorro dormindo comigo. Eu queria aceitar Jesus, como que eu faço? Falei: vem comigo. Mais do que depressa, eu levei lá. Falei: pastor, ele disse que não quer mais que o cachorro dele dorme com ele. A palavra falou com ele. Meu pastor baixou a cabeça. E esse moço está até hoje na igreja. Diácono da igreja. Por que o pastor está falando isso? Porque Deus não dá uma palavra se ele não tiver um alvo para atingir. O Espírito Santo usa de todos os jeitos. A simplicidade, usa muitas vezes a cultura de uma pessoa, usa praticamente uma pessoa analfabeta, como nós temos alguns pastores que não têm um grande conhecimento cultural, mas têm uma unção tremenda sobre a vida. O que
capacita a pessoa. Ergue as tuas mãos e fala: é o Espírito Santo de Deus. Agora fala comigo: ele precisa capacitar, porque a obra de Deus não vai parar. Não vai parar, irmão. Não pode parar, Orlando. Agora, não tenha dúvida que nós vamos sofrer todos os ataques. Tudo vai vir para tentar tirar a nossa presença de Deus, Clarice. Tudo vai acontecer, irmãos. Tem pessoa que às vezes uma pessoa sai da igreja, ele fica triste, fica magoado, xinga a pessoa, não sei como que o pastor ainda fica como... Irmãos, para com isso. Nós não temos nada, tudo que nós temos aqui pertence a quem? A Deus, a obra de Deus, irmãos. Às vezes as pessoas levam um barco comigo e vem: pastor, puxa vida, o senhor não dá uma carta? Não dou carta para ninguém de transferência e nada. Sabe por quê, irmão? Eu não sou dono de ninguém. A pessoa tem liberdade para ele ir e vir, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus permite uma coisa acontecer, Ivonete, porque lá na frente Ele vai mostrar para nós outra coisa. E quando a pessoa voltar, irmão, é uma festa para nós, é uma alegria receber de volta, mesmo que às vezes saiu e nós no momento ficamos chateados, mas não tem problema, porque nós somos humanos, mas nós temos que viver mais o espiritual, porque o Espírito Santo tem mecanismo de trabalhar que nós não compreendemos.